Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos por esta semana que está se iniciando. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos direcionar, nos colocar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Que ninguém saia deste clube, que ninguém saia desta live da mesma forma que entrou, mas que todas nós possamos, ó Deus, ser impactadas pela Tua Palavra. Que todas nós possamos receber de Ti uma porção para ter um dia extraordinário. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, meu bem, ao Clube Café com Gás. Segunda, sexta, 7 da manhã. Um café. Um café e um estudo bíblico para que a gente possa ter alta performance no nosso dia, que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então seja muito bem-vinda. Já deixe teu cafezinho aí. Já espalhe amor, aperta aqui o aviãozinho, acorda mulherada, chama a mulherada. Tenho certeza que algumas amigas suas, elas precisam estar aqui comigo e com você. E tenho certeza que a hora que ela aceitar o convite e vir aqui, ela vai te agradecer depois por ter insistido tanto, por ter mandado tanto aviãozinho, por todo dia convidar. Tenho certeza absoluta disso. Hoje é segundona e toda segunda a gente começa uma nova série aqui no nosso clube, no Clube Café com Gás. E hoje, gente, nós vamos fazer uma série diferente. Pelo menos é uma palavra diferente. Eu nunca vi alguém fazendo ou falando sobre isso. Para quem não entende muito o que a gente faz aqui, a gente faz diariamente lives buscando ter alta performance, buscando viver aquilo que Deus tem para nós, utilizando a Bíblia, utilizando um estudo bíblico para isso, certo? E hoje eu quero falar sobre encruzilhada. Na realidade, essa semana inteira, a palavra que me veio ao coração é encruzilhada, dilemas. E aí será essa nossa série. Então, toda segunda-feira a gente começa uma nova série. O que a gente faz quando a gente começa uma nova série, gente? Diz aqui pra mim o que a gente faz. Vocês estão acordados, minha gente? Ler. Isso aí. A gente lê toda nova série. Além da tua leitura bíblica diária, você vai ler também o texto da semana para que a gente possa estar na mesma linha, para que Deus fale com você, porque o que a gente fala aqui é muito pequeno, certo? Então você vai abrir aí Êxodo 14 e esse vai ser o texto que você vai ler, tá? Essa semana. Êxodo 14. O tema de hoje é a live 278 e o tema de hoje é: o teu passado não é melhor. Deixa eu contar aqui para vocês, deixa eu trazer um panorama do que é esse texto e aí a gente entra na live de hoje especificamente. Hoje, gente, eu tenho um grande defeito. Enquanto eu vejo café na xícara, eu não posso parar de tomar. Ai, ai.
Ontem na mentoria a Pri falou assim, ó, eu não confio em ninguém que não toma café. Olha só, aqui, esse texto tá falando da travessia, né? Um texto famoso, bem conhecido. Se você nunca leu o texto, com certeza você já viu algum desenho, você já viu um quadro, alguma coisa você já viu falando da abertura do Mar Vermelho, da travessia do povo ali no Mar Vermelho, certo? Todo mundo já ouviu falar aqui do Mar Vermelho, certo, gente? A passagem ali do Mar Vermelho. E aí, o que acontece? Aqui, eles estão saindo, tá? Eles estão saindo do Egito. E aí, a hora que eles chegam diante do mar. E eles olham para trás, tá o exército. O exército do Egito atrás deles e o mar na frente. E eles ficam diante de um dilema. O que eu faço? Eu vou cair no mar e me afogar? Ou eu vou voltar para cá e tentar lutar com o exército e morrer? Eles estavam diante de um dilema, tá? E é sobre isso que nós iremos falar nessa semana, sobre dilema, sobre encruzilhada. E aí, você já sabe da história, né? O povo fica com medo, clama ao Senhor, e aí o Senhor fala para Moisés, por que o povo tá me clamando? Diga a eles que marchem. Aí coloca o bordão no mar, ele colocou o bordão, o mar se abriu, eles passaram no seco pelo mar, o mar se fechou, e aí todo o exército morreu. E fim, foram felizes para sempre. Essa é a história aqui, a base da história que nós vamos estudar. Agora vamos aqui ao tema de hoje. O que eu quero te mostrar? Presta atenção nisso daqui, que isso daqui vai trazer todo o significado da semana. Presta atenção aqui. Encruzilhada, quando eu falo de encruzilhada, gente, eu tô falando de um dilema, de algo difícil, de uma decisão difícil, de eu não saber para onde eu vou. Se aquela história, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu acho que é isso o ditado. Ou seja, eu não sei qual a decisão eu tenho que tomar, sabe? É uma decisão muito difícil. Quando nós estamos diante de um dilema, a gente acha que o passado era melhor. Como assim, Ari? Presta atenção aqui, gente. Nós vamos ler aqui Êxodo 14:2, tá? Diz assim, ó. Êxodo 14:12, perdão. Deixa eu voltar no 11 aqui, ó. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será que por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Pois melhor nos fora servir aos egípcios. Mulher, presta atenção nisso daqui. Pois melhor nos fora servir aos egípcios. O teu passado não é melhor. Eles estão aqui diante de uma encruzilhada. Se for para o mar, eles morrem. Se for para o Egito, se virar para cá para o exército, eles morrem. Porque eles estão diante de um lugar sem opções. Porque eles estão numa situação que não tem uma opção boa. Eles começam a olhar para o passado e falar, ó, era muito melhor lá no Egito. Eu estava sofrendo, eu estava vivendo escrava, eu estava apanhando, eu tinha escassez. Mas era melhor lá do que aqui, nessa falta de opção. É isso que eles estão falando para Moisés. Que não tem opção aqui, que era melhor. Presta atenção, gente. Na semana passada eu mostrei para vocês quando Deus falou com Moisés ali na sarça ardente. Ele falou, quando Deus chamou Moisés ali, ele falou o que, ó? Eu ouvi o clamor dos meus filhos. Eu vi a aflição deles. O povo lá no passado estava clamando a Deus para ser liberto. O povo no passado estava clamando para sair daquela situação. E aí a hora que sai,
Eles olham para o passado e pensam, lá eu estava sofrendo, mas estava melhor. Não estava. Talvez hoje você está diante de um dilema, diante de uma situação complicada. Você olha as suas finanças e parece que não tem saída. Você olha o teu casamento e parece que não tem saída. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Você está nessa situação hoje pensando assim, olha, não tem saída. Poxa, se eu tivesse ficado lá no passado, se eu tivesse lá, e aí você olha para o teu passado e pensa que lá no teu passado era melhor. Quero te falar, não era melhor. O teu passado não era melhor, o casamento anterior não era melhor, a vida financeira que você tinha antigamente não era melhor, a situação que você vivia não era melhor. Você vivia uma escassez, seja lá do que for, escassez de tempo, escassez de amor, escassez de dinheiro. Você sabe que o que eu falo, né? Quem me segue sabe, quando eu falo de escassez, eu não falo só financeira. Você vivia uma escassez e você orava para Deus para sair deste lugar. E a hora que você sai e se vê diante da falta de opções, você começa a se desesperar e pensar no teu futuro, no teu passado. Não era melhor. O teu passado não era melhor. O teu futuro, isso sim, o teu futuro será melhor. Quem tá me entendendo aqui? Eu vou te assombrar agora com o que eu vou te falar. Estão aí, minha gente? Vou te assombrar agora com o que eu vou te falar. Que palavra em plena segunda. Olha só, aqui no versículo 1 do capítulo 14 diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-hahirote. Deus fala para Moisés, olha, fala para os filhos de Israel, fala para eles não continuar, fala para eles voltarem e se acampar na frente do mar. Aí Deus pega, endurece o coração de Faraó para que eles peguem os carros e vão lá contra o povo. O que eu tô querendo dizer para você? Existem alguns dilemas que eles são enviados por Deus para te tirar de um lugar de escassez. Deus colocou eles naquele dilema, gente. Deus colocou eles diante do mar e colocou Faraó atrás deles. Sabe por quê? Porque se não fosse aquilo dali, eles iam continuar vivendo aquela vida escrava, aquela vida meia boca, aquela vida mais ou menos, aquela vida que eles estavam insatisfeitos com aquela vida. Mas se falasse para eles, ó, vocês vão, e aí vocês vão chegar num lugar que vocês não vão ter opção direito. Vocês vão ter que depender totalmente de Deus. Eles não iam querer sair de lá. Eles iam querer continuar apanhando dos egípcios, eles iam querer continuar perdendo os filhos, não é verdade? Porque lá naquela época lá, o faraó pegou e mandou matar todos os bebês. Eles iam querer continuar vivendo uma vida escassa. Se não fosse Deus colocar essa encruzilhada diante de ti, meu bem, você não ia se mover. Você não ia sair dessa situação mais ou menos, dessa situação escassa, dessa vida onde não é a vontade de Deus para ti. Deus tem o melhor para nós e se eu não estou vivendo o melhor de verdade, o lugar que eu estou não é a vontade de Deus. A chinelada cantou cedo. Forte, Deus falando muito, palavra extraordinária. Gente, Deus falou tanto comigo, porque de verdade, quantas vezes nós estamos diante da falta de opção. Você olha e fala, meu Deus, essa opção é ruim, essa opção é ruim. O que eu faço? O que eu faço diante dessa falta de opção? Nem todos os dilemas da tua vida são ruins. Nem todos os dilemas da sua vida são algo que, poxa, é Satanás. Existem coisas que acontecem na nossa vida que foi Deus que colocou esse dilema na nossa vida para que a gente saia
desse lugar de acomodação, dessa zona de conforto, desse lugar meia boca. Às vezes a gente tem dúvida assim, será que o que eu tô fazendo, o que eu tô vivendo é da vontade de Deus? Meu bem, se for algo bem meia boca, se for algo bem mais ou menos, se for uma escassez, se for um lugar que, poxa, você não tá ajudando, influenciando, fazendo nada, além de você de verdade, esse lugar não é pra você. Não é. Então o que eu quero te dizer hoje, sabe, pra gente começar a nossa semana, para de olhar pro passado, meu bem. Às vezes você tá no casamento e aí você olha pro passado e fala, poxa, mas o